Olá, alunos! Sejam todos muito bem-vindos. Chegamos à nossa quarta aula, o nosso quarto encontro. E esse encontro vai ser espetacular, porque a partir de agora nós vamos efetivamente conhecer os materiais empregados para a técnica e também vamos fazer a parte prática com alguns protocolos. Como eu falei, existem centenas aí de protocolos para as mais diversificadas patologias que afetam aí o ser humano. Porém, a gente selecionou algumas mais conhecidas para vocês já terem uma visualização, um primeiro contato com a técnica e a partir daí deslanchar a vida profissional de vocês. Então, vem comigo porque hoje a gente vai sair daqui como? Tinindo de conhecimento, não é mesmo? Então, vamos lá. Os materiais que nós vamos precisar para utilizar a técnica. Eu vou na lista básica, tá? Existem uma lista mais complexa. Mas para a gente começar, vamos na básica? A gente vai colocar depois para vocês na tela uma caixinha com os materiais mais complexos, que depois com a prática você pode ir adquirindo aos poucos. Mas para você começar, vamos iniciar com os materiais básicos? Então vem comigo. A gente vai precisar de um estojo. Então, um estojinho de acupuntura, eu comprei esse estojo, esse kit completo, tá? Então, ele já veio dentro dele com um kit básico, ele já veio com a placa de semente, ele veio com a semente de mostarda ovacária, ele veio com apalpador auricular, ele veio com a pinça. Então, tem alguns estojos que vendem completos ou você pode comprar separado, fica a seu critério. Então vamos mostrar agora um por um para você poder entender. Existe a placa de semente. Essa é uma placa de semente. Observem, é que ela já está, eu já coloquei aqui a semente com um esparadrapo branco para a prática, mas em geral eu trabalho muito com micropore. E aqui observem que esse lado da placa tem apenas um furinho, que é para você colocar uma semente. Mas no outro lado da placa, ó, tem dois furinhos. Eu até fiz o preenchimento de algumas aqui. Porque aqui você pode colocar duas sementinhas e fechar. Porque há pontos que são muito juntinhos. Por exemplo, eu vou trabalhar o ponto do rim com o ponto da analgesia. Eu posso ali pegar somente um micropore já contendo duas sementes. Então, quando os pontos às vezes são muito juntos e muito próximos, você pode utilizar dessa metodologia. A gente, então, tem a semente de mostarda ovacária. Então, eu trouxe aqui para vocês, ó, a semente. Essa aqui veio dentro, ó, desse tubinho, tá? E você vai precisar da semente para poder aplicar. Tem pessoas que fazem a aplicação com agulhas. Então, vou trazer para vocês aqui, fechadinha, e vou mostrar também uma sozinha, uma agulha filiforme. Essas são agulhas filiformes de acupuntura, ó, bem fininha. Eu vou mostrar para vocês uma aberta, para vocês terem uma noção. Então, aqui é uma agulha, ó, onde eu estou segurando pelo cabo, eu tenho o corpo e tenho a ponta. A ponta é que vai ser aplicada lá no pavilhão auricular do paciente. Reforçando que, o que é importante a gente saber? Tem pacientes que têm aversão à agulha. Então, se ele tem aversão à agulha, use sementes. As sementes trazem bons resultados, tá? E a gente também tem, pessoal, plaquinhas que vendem já prontas, e aí você não precisa montar a placa. Trouxe aqui duas para vocês verem, ó, são plaquinhas já prontas com as esferazinhas. Essa aqui, como é amarelinha, ela é de ouro, tá? Essa aqui, como é branquinha, ela é de prata. E eu tenho também uma azulzinha, que é de cristal. Então, existem essas plaquinhas que já vêm prontas? Facilita? Sim. Porém, pessoal, elas são mais caras.
Então, muitas vezes é preferível você ter a sua plaquinha e montar a sua plaquinha de semente. Sai mais em conta, tá? E o resultado é o mesmo, são excelentes, tá bom? Existe também aquelas agulhinhas que a gente chama de rabo de porco espiral. Eu não trabalho com elas porque os meus pacientes, na minha prática clínica, eles não gostam muito, têm aversão. Nem da filiforme, alguns pacientes gostam, então eu prefiro trabalhar com sementes. Não trouxe para vocês, mas vocês podem consultar aí na internet, não é difícil achar. A gente também vai precisar, pessoal, de uma pinça. E eu trouxe a pinça. Para que a pinça? A pinça é justamente para, na prática, ó, quando eu pegar a minha placa de semente, eu fazer esse movimento, ó, de retirada para colocar direto, ó, no ponto que eu quero, tá bom? Então a pinça é para isso, para retirar tanto a semente da placa e até para montar a placa. Tem gente que gosta de montar a placa uma a uma com a semente. Eu vou fazer uma demonstração aqui para vocês. Então, por exemplo, eu posso pegar uma sementinha, ó, e colocar na minha placa. E logo em seguida, eu vou cobrir ali com micropore ou com esparadrapo, tá? Então, a pinça é para isso, ok? Apalpador auricular. Então, aqui, ó, eu tenho um instrumento chamado apalpador. Observem que a ponta dele, ó, ela mexe. Porque é exatamente o apalpador que eu vou apalpar a região auricular do meu paciente e quando ele tem uma sensibilidade maior, ele vai ou franzir a testa, vai fazer cara de bravo, ou ele vai te falar, ai doutora, ai doutor, aí está doendo. E aí você já sabe que aquela área ali deve ser tratada, ou tem correlação, é uma área reflexa ao problema que ele está te falando, está te relatando. Então, por exemplo, se ele está te falando que está com uma dor na região ali pélvica, você vai ali na região onde tem os pontos reflexos da pelve e aperta. E se estiver dolorido, faça a palpação com o apalpador. E se estiver dolorido, você já sabe que é exatamente ali que você vai colocar a semente. Você pode precisar também, para quem não tem muita experiência, de um lápis de olho, tá? Aqui é um lápis de olho mesmo, gente, tá? Para quem não tem muita experiência, auxilia quando faz a investigação, ele vai lá e marca e depois ele só vem com a semente e coloca em cima, ok? Você vai precisar também de esparadrapo, tá? A minha plaquinha já está montada, gente, então eu não trouxe o esparadrapo para mostrar para vocês, mas observem que a placa, quando ela está sem esparadrapo, ó, ela fica assim, tá bom? Então o esparadrapo é para você cobrir ali a placa quando você coloca a semente e depois você vai precisar de um estilete para você vir cortando. Então vou mostrar aqui uma forma, vou pegar o estilete para mostrar para vocês. Então eu coloquei aqui, ó, o esparadrapo, eu já até fiz na minha, mas eu vou te falar, ó, a gente vai nas ranhuras que tem, tá vendo essas ranhuras aqui? É justamente o local que a gente vai passar o estilete. Então eu venho, ó, efetivamente marcando, cortando toda a região. Para quê? Para formar as áreas, né, os quadradinhos que tem aqui, para a gente poder demarcar. E depois eu venho na forma contrária, né, ó. Em toda a extensão ali que eu coloquei. Vou um por um. Eu venho com a pinça, ó, vou na pontinha e puxo. Aqui não tem semente, porque é importante, às vezes, você deixar espaços sem a semente.
Porque se você resolver colocar um cristal e você for lá tirar, você vai precisar, às vezes, de um esparadrapo sem a semente, para você cobrir aquele cristal. Então, aqui, ó, esse está sem, mas eu vou para esse aqui, ó. Então, vem aqui na pontinha, ó, observem, puxa, ó, a sementinha aqui, tá bom? Então, é para isso que serve. E você também pode precisar de uma lupa. Eu, já como tenho um pouco de prática, não trabalho com lupa, mas se você não tiver, adquira uma lupa para você fazer uma melhor análise daquela orelha e verificar se ela tem alguma manchinha vermelha, algumas rajadas ali de capilares, né? Com algum tipo de hemorragia, se ela tem uma oleosidade maior, se você não tiver uma luz muito focada no seu espaço. Tudo bem? Esses são os materiais principais. Mas a gente também, para a prática, e a gente já conversou isso nas outras aulas, a gente vai precisar de um mapa auricular. Então, vou trazer aqui para vocês o mapa. Então, esse mapa é o mapa que nós vamos trabalhar. Então, aqui tem todas as regiões, ó, do pavilhão auricular. Eu tenho o lóbulo, eu tenho a hélix, né, a escafa, a anti-hélix, tá? Então, aqui tem os pontinhos. Vocês podem adquirir esse mapa na internet. E também tem o mapa da escola francesa. E aí, escola chinesa, desculpa. Então, esse mapa da escola chinesa, observem que ele também tem vários pontos, e aí você vai estudando e desenvolvendo a sua técnica. Ah, qual é o melhor mapa? O que a gente conversou em curso? Vamos na escola brasileira, e a escola brasileira, ela faz ela intercala aí a escola francesa e a escola chinesa. Você pode intercalar os pontos. Às vezes tem diferenciação de um ponto para outro em algum mapa? Sim, mas isso não significa que um mapa está errado e o outro não, tá? Mas na grande maioria das vezes os pontos, eles se equiparam, tá? Está ali contido na mesma região. Lista complementar, vou falar aqui rapidamente para vocês, que são aqueles itens que vocês podem adquirir quando estiverem numa fase mais avançada. Então, a gente pode precisar, vocês podem investir posteriormente em moxa palito. Por que da moxa? Porque às vezes você vai colocar a agulha e vai colocar a moxa, vai acender, né, a moxa para aquecer essa agulhinha em esfera, mas a gente não vai ser o escopo da prática do curso. Você pode ter as agulhas que eu falei, filiforme, ou a muito conhecida como rabinho de porco, a espiral. Você pode ter aquelas que eu te mostrei, os cristais, as esferas, o maçarico e a lanceta. E aqui eu trouxe até uma lancetinha para vocês, que ela tem eu trouxe uma lancetinha, ela tem, ó, uma agulhinha na ponta, e eu uso em casos de sangria, tá? Mas não vai ser, isso não vai ser demonstrado aqui no curso, porque exige um grau de maior compreensão da técnica para a aplicação. Em geral, a gente faz, por exemplo, esse tipo de tratamento no ápice da orelha, quando as pessoas estão ali com PA descompensada, e algumas unidades de saúde fazem isso. Ah, e só vai ser assim o tratamento da PA descompensada? A gente tem outros protocolos que a gente pode usar também para ajudar, tá? E por isso eu não vou entrar nesse detalhe da lanceta, mas estou trazendo para vocês, para que vocês saibam que se vocês se aprimorarem, vocês podem investir nestes materiais complementares à técnica.
Então, já falamos sobre o mapa. E aí, a gente falou também que a escola francesa, ela faz a associação, né, com o feto e com a neurofisiologia e trabalha ali na desordem referida ali das dores. E efetivamente agora a gente vai aparecer aí agora para vocês a região do mapeamento auricular. Então agora eu vou até ficar com o meu apalpador aqui, que vai ser interessante a gente falar sobre. No lóbulo, que a imagem que está aparecendo para vocês aí, que é essa parte aqui inferior da nossa orelha, ele possui pontos. Então, possuímos aí 17 pontos. Ponto da alegria, dos dentes, do psiquismo, das amígdalas, das cordas vocais, dos olhos, palato, língua, face, ouvido interno, ansiedade. Ansiedade não, errei. Não, tá certo. Eu vou falar, você continua, corta, tá? Ansiedade, maxilar, mandíbula, temporal, zigomático, occipital e frontal. Então, vocês estão vendo aí a zona do lóbulo, então vocês já sabem aonde se encontra o lóbulo, ok? Então, onde eu perguntar para vocês aonde se encontra o lóbulo, falarem que é aqui, tá errado. Vocês já conhecem agora que o lóbulo é aqui. Por isso que a gente brinca, coloque um brinco preso ao lóbulo da orelha, tá bom? Mas cada ponto desse, ele faz uma determinada função. Você pode trabalhar ele para algumas patologias, enfermidades, algumas disfunções que afetam ali o corpo humano. E é isso que a gente vai destrinchar um pouquinho agora. Então, papel e caneta em mãos e anotem aí, tá bom? Para vocês não esquecerem. Então, vamos lá. O ponto da alegria, também conhecido como ponto da neurastenia, ele vai tratar, por exemplo, você vai poder usá-lo, aplicar no seu paciente para tratar estados de agressividade, alterações de humor, falta de disposição, apatia e depressão, insônia e sono agitado. O ponto dos dentes, você vai poder ativar no seu paciente para ligar aquele botão que é on, né? E falar para o cérebro, ei, trate aquela dor, né? Trate aquela dor de dente, né? Então, o ponto do dente é muito focado para quê? Para dores dentárias, antes e depois de tratamentos dentários, tá bom? Uma extração de um dente, uma extração de um siso. Há relatos, né, de pessoas que utilizam, tá, a técnica para fazer um tratamento dentário antes, né, de fato fazer, por exemplo, uma obturação, pessoas que têm muita aversão à anestesia, tá bom? O ponto do psiquismo, né, que é a hélix 6, o que ele vai tratar? Ele pode ser ativado para ligar o botão on lá, né, do ventilador e tratar a depressão. Então, você pode tratar também com esse ponto a esquizofrenia, a agressividade, a síndrome do pânico e pessoas bipolares e também a instabilidade emocional. O ponto das amígdalas é um ponto específico. E o que a gente vai conseguir tratar nesse ponto, né? A gente vai tratar faringite, tonsilite, rouquidão, dor na garganta, afonia, pigarro, tosse sem catarro. Então, são algumas disfunções que a gente pode ativar no meu paciente quando ele vem com essas reclamações. Cordas vocais, o ponto da corda vocal, e observem que está aparecendo bem aí, grande na sua tela, né? Esse pontinho aí. Você vai tratar alterações das cordas vocais, tumores locais, por exemplo. Olhos.
O ponto dos olhos, o que ele vai tratar? Ele vai tratar disfunções que acometem aquela região. Então, conjuntivite, alergia nos olhos, ele vai auxiliar no tratamento para que possa promover uma redução da pressão intraocular, que o aumento dessa pressão intraocular causa uma patologia chamada glaucoma. Então, você pode ativar esse ponto para auxiliar o tratamento. Ele vai curar o glaucoma? A gente viu que não. Tem patologias, tem coisas que ele não vai curar, mas ele vai ser um potencializador, quase não sai, para que a gente possa ali ajudar esse corpo a promover a autocura. Ele vai trabalhar, por exemplo, ele vai ser bom para trabalhar as retinopatias, a xeroftalmia, durante pré e pós-cirurgias ele pode ser praticado, colocado, né, para promover ali a analgesia local. E ele vai funcionar também como analgésico e anti-inflamatório para as outras enfermidades e alterações oftálmicas. Belezinha até aqui? Vamos lá! Não para não e nem desanima, tem coisa pra caramba aí pra gente aprender. Ponto do palato, ele trata. O que ele vai tratar então? Ele vai ser bom nós ativarmos no nosso paciente quando ele vem com aquela queixa de úlceras, de aftas bucais, de traumas na região, onde ele passou às vezes por uma cirurgia palatina, para analgesia dessa região, tá? E melhora da cicatrização local quando ele tem algum ferimento. Vamos continuar. O ponto da língua, pessoal. Ótimo, excelente para tratar o quê? Dores na língua, inflamações locais, úlceras, aftas, alterações de paladar, estomatite, mucosites, tá bom? Face, o ponto da face. Excelente para você ativar quando o paciente apresenta paralisia facial, neuralgias, ou seja, dores nos nervos, principalmente neuralgia do nervo trigêmeo, que é um grande nervo aqui presente na face, bruxismo, DTM, que é disfunções temporomandibulares que causam muitas dores, acne, vitiligo, disfunções dermatológicas, e tiques faciais, manias, né, pessoas. Ouvido interno, excelente para tratar o que, gente? Dores de ouvido, como otites, zumbidos, labirintite, tonturas, estresse, dor de ouvido, como eu falei, e também alguns transtornos, outros transtornos auditivos, né? Déficits auditivos também. Ponto da ansiedade, gente, é um ponto muito procurado, porque, como o próprio nome diz, ele é indicado para tratar ansiedade. Então, tratamento de ansiedade generalizada, tensão nervosa, insônia, angústia, aperto no peito, estresse com cansaço, todas aquelas emoções que advêm junto com pessoas ansiosas, quando ela está numa crise de ansiedade, esse ponto aí é um ponto chave para tratamento. Muito procurado na sociedade odierna, ainda mais com a demanda que a gente tem, com as preocupações que a gente tem, com a correria que a gente tem e pior, com a competitividade que a gente tem diariamente, de ser melhor em tudo, ser o melhor estudante, ser o melhor pai, ser a melhor mãe, ser o melhor irmão, ser o melhor filho, ser o melhor trabalhador. A gente tem que se superar sempre. E às vezes há pessoas que não conseguem lidar com essas emoções, criam expectativas e ficam muito ansiosos. Ponto do maxilar. Gente, então o ponto do maxilar, ele é bom para tratar o quê? Sinusite, DTM, bruxismo, neuralgias, paralisias também, traumatismos mandibulares, tá bom? Anestesia odontológica também. Ponto da mandíbula vai tratar o quê? Disfunções temporomandibulares, bruxismo, fraturas da face, paralisia facial,
neuralgias, tá bom? Então, a ponto da mandíbula é bom para isso também. Ponto temporal, o que ele vai tratar? Ele vai tratar cefaleias temporais, disfunções temporomandibulares, a conhecida e famosa DTM, insônia. Zigomático, o que ele vai tratar? Paralisia facial, espasmos das pálpebras e do nervo facial, neuralgias do trigêmeo e demais dores aí, traumatismos na face e edema de face também. Ponto occipital. O que o ponto occipital vai tratar? E ele é bom para tratar quando eu ativo ele no meu paciente. Sequelas neurológicas de AVC ou AVE. O que é AVC? Acidente vascular cerebral, acidente vascular encefálico. Então, ponto occipital é bom para isso. Traumas encefálicos, tá? Mal de Parkinson, Alzheimer. Então, ponto occipital é um ponto excelente para doenças neurológicas. Gravem isso. Patologias degenerativas e inflamatórias, náuseas e enjoos na gravidez também é bom colocar ali, ativar aquele ponto. Cervicalgia tensional também é um ponto legal para ativar. A apneia do sono também é um bom ponto. Continuando, ponto occipital. Bom para tratamento de vertigem e tontura, herpes zoster, neuralgias, paralisias. Então, são algumas funções aí do ponto occipital. O occipital também ele pode tratar as contusões e a cefaleia na base do crânio. E vamos para o último ponto, que é o ponto frontal. E o frontal é um excelente ponto para tratar cefaleia frontal, sinusite rinite, insônia, fotofobia, déficit de concentração e memória, tensão nervosa, em especial por excesso de concentrações e trabalho mental, um esforço maior. Chegamos ao trago. Então, agora vocês vão conhecer uma nova, um novo componente aí da estrutura do pavilhão auricular, o trago. Então, é bem exatamente aqui, nessa região que está aparecendo aí para vocês. E eu tenho pontos aí específicos que vocês estão visualizando na tela. Eu tenho o ponto do nariz, da fome, da adrenal suprarrenal, que é uma glândula. Eu tenho o ponto do vício, da sede, da hipotensão, quando eu quero ali aumentar a pressão arterial, para pessoas que têm quedas de pressão, são hipotensas. Eu tenho o ponto do ouvido externo, eu tenho o ponto do ouvido médio. Tudo bem? E quais são as funções desse ponto? O ponto do nariz trata rinite alérgica, obstrução nasal, resfriado, coriza, tá bom? O ponto da fome, o que vai tratar, gente? Compulsão alimentar, hiperfagia, obesidade, anorexia, inapetência. Então, quando eu quero tratar, por exemplo, a pessoa vem para mim e fala que tem compulsão alimentar, eu vou fazer uma das investigações. Eu posso colocar no ponto da fome e também no ponto da ansiedade. Aí já falei 2 pontozinhos aí importantes. Você vai fazer a anamnese do seu paciente, você vai construir um raciocínio clínico para melhor adequar o tratamento para ele. E aí você vai acompanhando a evolução. Se ele responder satisfatoriamente, joinha, você fez um excelente protocolo. Se ele não respondeu satisfatoriamente, é para ficar triste? Não, você vai revisar o protocolo que você fez e vai ver se você precisa alterar alguns pontos específicos, deixando os pontos obrigatórios, que a gente já viu em aulas anteriores e a gente vai ver na prática hoje. E quais são os pontos obrigatórios? Shaman, rim e sistema neurovegetativo. Então vamos continuar. O ponto da adrenal suprarrenal, da glândula, vai tratar o quê? Linfoedemas,
hipertensão arterial sistêmica, ele vai ser bom para atuar, para promover a diurese, né? Então ele serve como um ponto diurético. Ele é bom para tratar, a gente ativar ali para fazer um tratamento anti-inflamatório, para reduzir o edema. A gente pode utilizar todos esses pontos para que a gente possa promover aí uma recuperação nesse paciente. Então, por exemplo, eu estou com um paciente com uma fibromialgia e está inflamado. Existe um ponto antiflogístico que eu posso usar. Existe um ponto de analgesia que eu posso usar. Mas se eu quiser também usar o da adrenal suprarrenal, que também trabalha como anti-inflamatório, eu posso, tá bom? Só a nível de conhecimento. O ponto do vício, ele vai tratar obesidade, vícios em geral, síndrome de abstinência, toques nervosos, né, tiques nervosos e também nervosos, né, nervosos, compulsão alimentar e sexual. A sede, o ponto da sede, o que ela vai tratar, gente? Bem, mexeu com sede, eu vou tratar o que? A desidratação. Eu vou regular a sede e eu vou também controlar a sede no diabético. Tudo bem? Hipotensão. A hipotensão, o que ela vai tratar? Ela vai tratar o aumento ali da pressão arterial, porque é indicada para pessoas que têm o quê? Pressão baixa, que a todo momento a pressão é muito baixinha, corre o risco ali de desmaios, de síncopes na rua, porque a pressão é abaixo do normal, né? Abaixo de 10/8. Ela começa a 9/6, é uma pressão muito baixinha. O ponto do ouvido externo, como o próprio nome diz, pessoal, vai tratar injúrias, males que afetam a região ali do ouvido. Otite, zumbidos, labirintite, tonturas, tonturas senil, tá bom? Ou por estresse. Dor do ouvido, ok? Déficits auditivos, são alguns pontos aí para tratamento do ouvido externo. Bem, alunos, apresentamos aqui nessa aula os materiais e fizemos aí um breve apanhado sobre os pontos auriculares ou acupontos e falamos também sobre a aplicabilidade de alguns. No pavilhão auricular, como eu já relatei durante aí toda a aula, existem diversos pontos e não tem como nós abordarmos todos eles nesse pequeno período aí que a gente está disponibilizando para vocês. Mas não fiquem assustados, porque todos os pontos auriculares, todo esse mapeamento estará disponível para você em um e-book que poderá ser adquirido aqui na nova classe. Então, aqui junto com a instituição SES. Então, a partir de agora, com essa introdução, que vocês já conseguiram começar a ter uma maior compreensão do que são os acupontos ou os pontos auriculares e que eles estão distribuídos, né, por todo o pavilhão auricular, nós vamos entrar na prática da auriculoterapia. Vem comigo, vem com a gente, que você não vai se arrepender. Pessoal, estamos aqui então com o nosso modelo para nós iniciarmos a prática com alguns protocolos, né? Como a gente já conversou aí durante o curso. Então, esse paciente já chegou para mim no consultório, já falou para mim que ele está com muita dor de garganta e a gente já fez uma anamnese, a gente já conversou e agora eu vou iniciar aqui a aplicação da metodologia. Então, primeira coisa, a gente vai precisar higienizar o pavilhão auricular para receber a terapia. Porque se eu aplicar a agulha ou a semente, essa região ela precisa estar devidamente limpa, higienizada, sem oleosidade, de forma que toda
a estrutura esteja limpinha para receber o tratamento e, se for a agulha, a gente não cause nenhum tipo de lesão, né? Leve nenhuma bactéria ali na areazinha que a gente vai fazer a perfuração. E se for também a semente com aplicação ali de esparadrapo ou de micropore, para que tenha uma melhor aderência, tá bom? Então eu limpei a região e aí o que eu vou fazer, pessoal? Eu vou usar um óleozinho, tá? Ou um cremezinho de sua preferência, porque o que a gente vai começar a fazer? A gente vai realizar uma massagem na área. Já para uma pequena massagem, tá? Auricular, para que a gente possa começar a estimular essa região. E aí, quando eu vou parar, professora? Quando essa região você perceber que ela já está mais vermelhinha. E o que isso significa? Significa que você está dando aquele toque terapêutico, acordando a região, né, do pavilhão auricular ali, ativando já, começando a acordar esses pontos e aumentando a irrigação sanguínea. Ou então, o que você está fazendo? Você está preparando esse pavilhão auricular para receber a metodologia. Então, você faz uma massagem por pouco tempo, no máximo aí 3 minutos, só para acordar essa região, tá bom? E para esse paciente começar a perceber que você vai iniciar o tratamento. Então, aqui observem a orelhinha dele, o pavilhão auricular já começou a ficar mais rosadinho, significa que está com a irrigação já ali a pleno vapor naquela região. Eu venho novamente com o algodão com álcool a 70% e vou limpar para tirar ali o resquício daquele óleo, daquele creme que eu usei para fazer a massagem. Sempre perguntar para o seu paciente se ele está confortável, conversando com ele, passando tranquilidade, tá bom? Isso é muito importante, de forma que esse paciente possa pegar confiança e informar exatamente quando você for fazer a técnica. Então, esse paciente, ele já falou para mim que está com dor na orelha, na garganta, e aí nós vamos fazer o quê? Vamos avaliar a região da garganta, da amígdala. Então, ó, com o apalpador que eu falei para vocês, a gente vem apalpando algumas regiões, as regiões que estão com dor. Então, eu venho aqui, ó, existem 3 pontos obrigatórios que a gente tem que colocar, né? Que é o Shenmen, o rim e o sistema nervoso central. Então, a gente também apalpa a região para ver se ele está com dor. Shenmen fica mais ou menos nessa região. Sistema nervoso neurovegetativo fica por dentro. Se ele tiver dor, ele vai me falar, tá? Aqui eu já fiz com ele anteriormente, eu já sei. E aqui está o rim, logo abaixo aqui do Shenmen. E eu tenho o ponto 5, tá? Que é o ponto da amígdala, que fica aqui bem no lóbulo. Então, nesse ponto 5, ele está com dor, então eu sei que ele vai reagir de uma forma desagradável, né? Ele vai franzir a testa, ele vai me falar, aí doeu. Então, baseado nisso, eu vou anotando, né, no papel e realmente vou confirmando todo o histórico que ele me relatou na anamnese. Feito isso, feito toda essa investigação, eu também vou avaliar as regiões da orelha, tá? Verificar se elas estão mais oleosas, se há presença de deformidades, de feridas, porque se tiver eu não vou fazer, tá? Isso tudo a gente já conversou em aula. Então, feita a palpação, visto as regiões, o que nós vamos executar? Vamos executar agora efetivamente a prática, tá? O que você vai precisar, que a gente falou? A gente falou do nosso mapinha. O nosso mapinha vai guiar, então não tenha medo, não tenha vergonha, tá bom? De
aplicar a técnica no seu paciente com o mapa. Então vamos lá, eu vou pegar minha placa de semente e vou começar a realizar a aplicação. Então, o primeiro ponto obrigatório que eu vou aplicar é o Shenmen. Então, vou tirar aqui. Então, primeiro ponto obrigatório, Shenmen. Eu venho aqui. Uma dica, quando você for pegar a semente, né, o esparadrapo já preparado com a semente, encoste essa pinça bem próxima à semente, porque você vai, na hora da aplicação, no ponto, ó, saber que você está botando em cima do ponto exato. E aí você colocou, ó, você vem com a sua mão e faz um leve aperto para aderir, ó, o tratamento no local adequado. Então, em geral, eu dou 5 apertadinhas de leve, tá? Não é para pressionar muito não, porque a tendência é essa região já estar dolorida ou permanecer dolorida. E lembre o que a gente conversou, eu sempre procuro o quê? Fazer o quê com o meu paciente? Perguntar o lado que ele dorme, para eu poder aplicar, ter a preferência de aplicar no lado contralateral, para que esse paciente ele não fique desconfortável ali na hora de dormir e tenha uma insônia. Então, primeiro ponto, o ponto do Shenmen. O ponto do sistema neurovegetativo, ele fica por dentro aqui, é como se ele ficasse um pouco mais acima, um pouco mais acima aqui do Shenmen, ou até mesmo paralelo, é pouca coisa, ele fica aqui por dentro, ó. Então, eu vou colocar exatamente aqui por dentro, e vocês vão ver agora. Esse é um outro ponto importante. Então, lembre do que eu conversei com vocês, a forma de tirar, que eu já mostrei no início dessa aula prática. Então, eu pego com a pinça bem próximo da semente e vou aplicar no ponto do sistema neurovegetativo. Então, aplico, seguro com a minha mãozinha, ó, venho aqui, dou uma apertada, 1, 2, 3, 4, 5 e faço só. Observem que eu estou fazendo tudo com muito cuidado, tá? A aderência. Eu estou usando esparadrapo branco para melhor visualização, tá? Mas procurem usar aí na cor da pele, que é mais confortável para o seu paciente. Você está vendo o protocolo aí de garganta, então é só você acompanhar o que eu estou fazendo com o protocolo aí. O terceiro ponto que a gente vai aplicar e que é obrigatório, ou seja, todas as sessões vai ter que usar, é o rim. Então, vamos aí, ó, para o número 3, tá bom? Então, vamos devagar que a gente vai indo. Ah, professora, eu não sei onde fica. Não tem problema. Faça isso aqui, ó. Olhe o mapa, não tenha vergonha. É preferível você olhar e aplicar no ponto certo, você que não tem muita propriedade ainda, está iniciando, do que errar. Então, o terceiro ponto é o do rim. E ele fica um pouco mais à frente e abaixo do Shenmen. Então, bem aqui por dentro. Então, ó, a gente solta e eu venho aqui com a minha mão, ó, e dou uma leve pressão. E termino com a minha pinça de anexar esse ponto no local, tá? Colocado o ponto do sistema nervoso central, Shenmen, SNV, sistema neurovegetativo, e o rim. Agora, como ele está com dor de garganta, eu vou para um ponto crucial, que é de analgesia. O que quer dizer analgesia? A redução da dor. E esse ponto é o ponto 4 que está aparecendo aí para vocês, e ele está logo abaixo, ele se encontra logo abaixo do rim. Então, ele fica logo aqui embaixo. Então, eu tiro uma outra sementinha.
E aí na imagem está mostrando muito bem para vocês. E vou aplicar na região. Então, eu venho aqui, ó, logo abaixo do rim, vou aplicar. Então, aplicando no ponto da analgesia. Importante, quando você liberar esse cliente, você pode falar para ele que ele pode e deve estimular esses pontos em casa. Então, ele pode ali fazer uma palpação de até 5 vezes em cada ponto que você está estimulando ali com a técnica de auriculoterapia. Então, eu apliquei no ponto da analgesia. Quinto ponto, que é o ponto primordial que vai tratar a dor de garganta dele. O ponto da amígdala, que está aí aparecendo para você, está presente aonde? No lóbulo. Então, eu venho aqui, ó, bem próximo da região e faço a aplicação no local que eu quero. Lembre que eu já havia feito a palpação, então já sabia onde era. Então, eu venho aqui e aplico. Se você tiver dificuldade em achar o ponto, o que você pode fazer? Se você tiver dificuldade de achar o ponto, use, por exemplo, o seu lápis, né, o seu marcador. E na próxima, o próximo protocolo a gente vai fazer isso. Eu vou marcar com o marcador para vocês conseguirem visualizar como é que vocês vão fazer se vocês forem utilizar. E o próximo ponto, desculpa gente, a garganta tá agarrando, é da imunidade anterior. E ele fica aí, ó, bem na hélix, próximo ali ao Sheimen. Lembre que isso aqui é a hélix. A gente vai rever aqui na prática rapidinho todas essas partes do pavilhão auricular, tá? Então, eu venho aqui, ó, e faço a aplicação, porque ele é paralelo, praticamente, um pouquinho mais acima do Sheimen. Ele vai ficar por aqui, mas ele vem nessa direção. E eu coloco na área. Então, ó, Sheimen, paralelo, vem aqui, ó. Coloquei na área, seguro com uma mão, ó. Tem regiões que vão estar mais doloridas, então você tem que ter esse cuidado com o paciente, falar para ele as sensações que ele vai sentir. Fiz uma boa, ó, 1, 2, 3, 4, 5. E esse é o protocolo para dor de garganta. Então, eu tenho, vou pegar aqui o meu apalpador para vocês visualizarem, 3 pontos relevantes, importantes, que devem ser aplicados em qualquer tratamento. Sheimen, sistema neurovegetativo, e quando a bolinha ela está em aberta, aí, igual está aparecendo para vocês, ela não está pintada de preto, significa que é por dentro, e o rim, ok? Logo depois eu apliquei analgesia, amígdala e imunidade anterior. Fechamos nesse momento o protocolo para dor de garganta. Iremos fazer agora o protocolo para cefaleia frontal. Então, o paciente chegou para você, falou que está com muita dor de cabeça e a gente já fez todo o procedimento que a gente viu anteriormente. Então, aqui já foi aplicado, tá, nos 3 pontos principais: Sheimen, SNV e rim. A partir de agora, esse protocolo está aparecendo para você aí. Então, acompanhe os pontinhos para a gente verificar, tá?
Então, a gente agora vai colocar no ponto da analgesia. Então, lembra que eu falei que esse ponto da analgesia, ele fica ali abaixo, ali, encostadinho com o rim? Então, a gente vai vir aqui e colocar logo abaixo. Se por acaso, ó, acontecer isso que aconteceu agora, você tiver dificuldade para colocar, você vai de novo, porque às vezes ocorre, ou então você retira, ó, isso pode ocorrer, a aderência, tira um pouquinho, pega um pouquinho mais pela ponta e volta novamente na região. Então, aqui eu consegui agora fixar 1, 2, 3, 4, 5, ou seja, eu estou apertando a área para fazer uma boa aderência e estimular. E o protocolo da analgesia já está feito. Uma dica. Lembra que eu falei que tem um lado da placa que tem 2 sementes? Quando você tem pontos muito próximos, como o rim, analgesia que você quer estimular, você pode tirar a semente desse lado. Por quê? Você não precisa... Essa placa, né? Essa formatação da placa, quando você tira, ela já sai com as 2 sementinhas e você colocando, você vai atingir tanto o ponto do rim quanto o ponto da analgesia. Só uma dica para vocês que estão seguindo a gente aqui. Então, vamos continuar. Coloquei a analgesia e vou para o ponto do encéfalo. Então, observe aí o encéfalo. Ele está aí um pouco acima do antitrago, na incisura superior, próximo, né? E aí eu venho, ó, e coloco ele aqui, ó. Bem na área, faço a adesão e, ó, ele já está no local. Após o ponto 5, qual é o outro ponto, né, que a gente vai aplicar? Se ele está com uma cefaleia frontal, eu vou aplicar na região que? Frontal. E a região frontal está indicada para você na numeração 6, aí no seu mapinha. Então, vou aqui novamente pegar a minha sementinha. E vamos aplicar. Então, eu sei aqui que a minha região frontal está aqui no lóbulo. Está nessa região aqui. Então, eu venho, eu já fiz a palpação, aqui ela ficou um pouquinho mais para frente. E venho, ó. Ok? Então, já fizemos aí a região frontal. E se essa cefaleia frontal estiver relacionada a algum problema de estômago, alguma alimentação que você fez e não caiu muito bem, você pode aplicar na região 7, que é a região do estômago. E o estômago, ele costuma ficar próximo aonde? Ele fica ali próximo à raiz da hélice. Então, ele fica aqui já na parte interna, que é a raiz da hélice. Ele fica muito próximo aqui e a gente faz a aplicação. Terminamos, então, o protocolo de cefaleia frontal. Então, vocês estão verificando que não há um bicho de 7 cabeças para a prática. A gente precisa entender que preciso fazer uma boa anamnese, não é mesmo? Eu preciso
fazer a higienização dessa orelha, eu preciso fazer uma leve massagem que é para introduzir o toque terapêutico e começar a acordar a região, aumentando o fluxo sanguíneo para receber a técnica. Posteriormente eu retiro, né, aquele olhinho que ficou, aquele vestígio de óleo, de creme, e faço a palpação. Então eu venho com o apalpador, vou apalpando a área de acordo, né, com o relato do meu paciente. Eu preciso fazer a palpação em todos os pontos? Não, você pode ir dentro daqueles que você tem o relato do seu paciente e alguns pontos suspeitos que envolve ali a prática da medicina tradicional chinesa, quando você quer começar a fazer essa conexão, né, para verificar se tem um desequilíbrio energético em outros órgãos. Belezinha? E a partir daí, quando for aplicada a técnica, o que você faz? Você vai estimular e instruir o seu paciente a ele próprio fazer uma autoestimulação em casa. E ele pode ficar, por exemplo, com essas sementes por até 7 dias, como a gente viu aí no decorrer do curso. Vamos agora para o próximo protocolo, que vai ser sobre lombalgia. Protocolo para lombalgia. Então, nós já estamos com os 3 pontos já detalhados, né? Principais, já descritos aí. E a gente agora vai continuar o protocolo que está aí no seu, aparecendo aí na sua tela do seu computador ou do seu smartphone. Então agora o que a gente vai fazer? Já coloquei sistema nervoso central, Shen Men, já coloquei sistema neurovegetativo e já coloquei o rim. Agora aí está aparecendo para você o ponto 4, o ponto de analgesia. Então nós vamos novamente aplicar no local. Esse pontozinho, como está aparecendo aí para você, fica logo abaixo do rim. Então a gente vem aqui e faz a aplicação. Não esqueçam daquele detalhe, é porque aqui, para eu ensinar a vocês, eu estou fazendo separado. Mas a placa que tem aquelas 2 sementinhas juntas, quando você vai colocar rim e analgesia, que são pontos muito próximos, é indicado para essa finalidade. Então, eu coloquei aqui a analgesia. Logo depois, nós vamos colocar o ponto de relaxamento muscular. Observem que esse ponto, pessoal, ele está muito próximo ali onde a gente fez a colocação para o estômago. Então, tem pontos e ocorre que os pontos são muito próximos. Ah, professora, como é que eu vou fazer isso? Você, com a prática, com o tempo, vai aprendendo. Aconselho, comprar uma orelhinha de silicone, que aí você, com a sua sementinha, com a sua agulha, você vai treinando em casa, tá bom? Ela é de silicone, é confortável e é fácil para você inserir a agulha, tá? Não vai quebrar a sua agulha e é uma boa metodologia de estudo. Mas vamos voltar agora para o que interessa, né? Então agora a gente vai para o ponto de relaxamento muscular. Então, ponto de relaxamento muscular, como você está vendo aí, ele está aqui na raiz aqui da hélix, né? Então, nós vamos aqui. E como eu sei que é esse ponto, Andréia? Eu já fiz a palpação. E aí eu sei que esse é o pontinho. Então, eu venho aqui, ó. Aperto 5 vezes para uma melhor aderência. E já coloquei no ponto do relaxamento muscular. Para promover o quê? Ajudar a reduzir a dor, porque eu já coloquei analgesia para redução da dor e ajudar a relaxar ali, estimular o corpo, né? Fazer girar aquele botão on, né, do seu ventilador ali, volume 1, ventilação 1. Ele saiu do 0, estava parado. Eu girei o botão para ventilação 1, para que ele faça conexão com o cérebro e ele mande informações pela via eferente para estimular a
a área que a gente está estimulando aqui, né, o ponto auricular, e promover a autocura desse próprio corpo. Então, já botei no 5. Vamos agora para o ponto 6, que é o ponto da coluna lombar. Observem aí que ele é um pontinho bem pretinho. Eu coloquei aí numa área maior. E ele fica abaixo ali da antihélice e aqui já pelo muro, né? Bem próximo aqui, ó. Então, eu vou colocar ele nessa região, o ponto do relaxamento muscular. Bem por dentro aqui. E eu posso colocar no ponto do lumbago, tá? É uma opção, você pode colocar como não, você que vai escolher. Mas aqui, como está no protocolo, a gente vai colocar. É importante lembrar, quantos pontos eu já tenho? 1, 2, 3 obrigatórios. 4, analgesia. 5, relaxamento muscular. 6, coluna lombar. Vou colocar agora o do lumbago, que vai ficar por aqui, onde está aí a sua setinha. Então, o que acontece? Que a gente falou, menos é mais. Então, a gente vai ficar no limite ali de pontos estimulados na auriculoterapia, no máximo, estourando 10 pontos. Mas prefiram ficar aí entre 8 pontos, tá bom? Mas, se você quiser fazer 10, chegue a 10 no máximo, não passem disso. Então, vamos lá para o próximo ponto. Tô tirando aqui, só um momento. Então, eu venho para cá, ó. E aqui fica o ponto do lumbago. E a gente vai apertar. Estimulei 5 vezes. Finalizado, então, o protocolo para lombalgia. Protocolo para ansiedade, que é muito solicitado aí, todo mundo quer saber, né? Aqui no nosso modelo, eu já coloquei nos 3 pontos. Observem que mudou a cor. Por quê? Eu estou usando agora o micropore com a esfera de prata, tá? Ouro faz a tonificação, prata a sedação. Então, eu escolhi aqui a esferinha de prata para trabalhar nele e também com semente de vacária alguns. Então, a gente agora já colocou nos 3 principais pontos e vai aparecer esse protocolo de ansiedade aí para você. Então, vamos lá. Os 3 principais já foram colocados, vamos dar sequência. O 4º ponto a ser aplicado é o ponto da ansiedade, que fica aqui no lóbulo, no cantinho externo. Então, vou aplicar ele aqui, ó. Descendo aqui um pouquinho mais. Então, aperto 5 vezes e já está aqui anexado a região. O próximo ponto que a gente pode colocar é o ponto da neurastenia, ou seja, ou da alegria, muito conhecido como ponto da alegria. E qual é esse ponto? Ele fica aqui, ó, no lóbulo também, ó, no ponto 5, conforme você está vendo aí no seu mapinha.
Então, ele fica mais para cá, eu coloco ele aqui. Ok? O próximo ponto a nós colocarmos é o ponto do baço. E o baço, esse ponto, ele fica na orelha esquerda. O nosso modelo, ele está aqui com a orelha esquerda, aqui nós estamos fazendo o tratamento. Então, o ponto do baço, nós vamos colocar agora. Sempre apertando ali 5 vezes e verificando se a região, a colinha do micropore aderiu direitinho. Aplicamos o baço. Nós podemos também atuar, é opcional, e aí você vai avaliar o seu paciente, aplicar no coração. E o coração, ele fica aqui na região da concha cava, entre os pulmões. Então, se o seu paciente ele não tiver hipotensão, né, não é um paciente que desmaia à toa, tem pressão baixa, você pode aplicar. Então, aqui eu vou aqui no meio. Tá doendo? Então, observem que o paciente está relatando uma sensibilidade local. É assim mesmo? Tá? Não é para ninguém se assustar. Tem pontos que ficam mais doloridos e significa que tem algum desequilíbrio, algum desarranjo ali, ok? O ponto 8 é se o paciente tiver algum vício, você pode aplicar. Não é o caso dele, mas esse ponto 8 ele fica aqui, que é o ponto aqui que fica no trago, na região aqui externa. E o ponto 9, se o paciente tiver alguma compulsão alimentar proveniente dessa ansiedade, eu também posso ativar aqui, como você está vendo aí no mapinha. Pessoal, chegamos ao final da nossa 4ª aula e eu espero que vocês tenham tido muito sucesso nessa caminhada. Desejo a todos uma excelente oportunidade de crescimento e espero que vocês saiam daqui, tinindo de conhecimento. Fiquem todos com Deus. Até o nosso próximo encontro.